E a partir de agora nós conseguimos contato, está conosco, para uma entrevista ao vivo, exclusiva, aqui em Os Pingos nos Is, Alan dos Santos. Já aqui o Alan. Boa noite, Alan. Obrigado pela presença e pela entrevista. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no Pingos nos Is. É um prazer falar com vocês. Alan, queria saber a sua reação diante dessa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Você está nos Estados Unidos, é isso? E o que pretende fazer agora? Você vai se apresentar às autoridades americanas ou não? Apresentaria algum recurso? Quais seus planos agora, Alan? Bem, primeiro, eu só fiquei sabendo por causa de uma notícia, né? Então, o que eu sei é só o que está nos jornais. Então, até que eu realmente possa saber com documentos se a Interpol vai aceitar ou não esse pedido, qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo como sempre, de modo muito tranquilo, né? Consciência de quem nunca ficou defendendo Farc, narcotráfico, os partidos comunistas, genocidas, a consciência tranquila de um jornalista que exerce sua profissão. À medida em que as coisas forem caminhando, os meus advogados vão tomar as decisões cabíveis. Guilherme Fiuza. Boa noite, Alan. Por que há, no seu entender, até onde você pôde acompanhar aí pelo noticiário, como você está dizendo, não foi formalmente notificado, qual seria, pela sua observação, o motivo desse pedido de prisão? Eu não sei o motivo ainda, né? Ainda vou ver com os meus advogados a decisão do Alexandre de Moraes, que parece que só saiu após as notícias, né? O Globo agindo, o G1 agindo de assessoria de imprensa do Alexandre de Moraes, de modo pessoal, uma empresa privada, servindo de assessoria de imprensa para o ministro da Suprema Corte. Eu quero ter as informações oficiais. Até lá, eu quero ler a decisão, ver, discutir com os meus advogados. Até então, é tudo o que está naquela narrativa de gabinete do ódio, monetização, etc., coisa que já foi longamente respondida em todas as nossas redes sociais, todos os nossos veículos de comunicação, como é o Terça Livre, e hoje que nós temos um programa, eu tenho um programa, e os boletins, os programas que existiam no Terça Livre hoje estão sendo transmitidos pelo artigo 220. Lá nós já mostramos, né, essa narrativa que não tem pé nem cabeça, querendo colocar o meio de financiamento de uma empresa privada de jornalismo como se fosse alguma coisa criminosa, né? Então, a decisão é essa, né? Ele falou algo que eu não gostei e por isso eu quero prendê-lo, até onde eu pude observar, de acordo com o G1, né? Eu quero ver se na decisão está no mesmo teor. José Maria Trindade. Salve, Alan, muito boa noite. Olha, eu queria que você avaliasse se isso aí é uma perseguição pessoal ou há um entendimento de que é um cerceamento geral e que pode chegar a outros grupos, outras pessoas. Zé, Carlos Graeb, na Veja do ano passado, manifestou a preocupação dele com relação à derrubada de contas e canais de acordo por causa do sucesso, né? Ou seja, crime de opinião. E ele reconheceu, mesmo como crítico, né, de Bolsonaro, crítico de apoiadores do Bolsonaro, o jornalista da Veja, embora ele criou o conceito de censurado autoritário, né, ele manifesta o receio, né, com relação a tudo isso. Recentemente, o que nós observamos? Um jornalista colunista da Folha de São Paulo sofrendo também coisas que eu acho absolutamente abjetas, né, uma tentativa de cerceamento da sua liberdade de expressão. Ele escreveu um artigo de opinião na Folha contra o Nunes Marques. Na Justiça, a PGR ofereceu queixa-crime, a Justiça não aceitou a queixa-crime da PGR. Quando as coisas estão caminhando na primeira, na segunda instância, parece que há justiça no Brasil. A coisa fica muito estranha quando ela vai, por exemplo, como o Nunes Marques fez, seguindo o espaço do Alexandre de Moraes, levar para a Polícia Federal o cerceamento da liberdade de um jornalista. E agora, né, a gente está observando que não é só contra jornalistas de direita, conservador ou qualquer rótulo que seja. A coisa chegou também em jornalistas de esquerda na Folha. O que me assusta é a imprensa ficar calada diante de tudo isso, sabendo que censura e jornalismo não podem coexistir. O jornalismo ele precisa ter liberdade, independente se eu concordo dele ou não. Eu quero que o Carlos Graeb continue falando as coisas que ele fala na Veja, eu quero que o Ubner Mendes continue falando as coisas que ele fala na Folha e que vença o melhor. Agora, não pode pegar e censurar quem tem mais audiência por meio da Suprema Corte. Augusto Nunes. Alan, boa noite. Eu queria saber se você
tem informações sobre como vazou para a Folha de São Paulo essas informações sobre as suas conversas com a estagiária, a mulher que era estagiária no Supremo. Eu não tenho a mínima ideia de como que chegou na Folha de São Paulo. Eu só sei que é crime, né, esse tipo de vazamento de informação de investigação dentro da Polícia Federal. Isso não é recente, isso tem acontecido com recorrência em vários órgãos de Estado. Nós percebemos que houve vazamento da CPI, houve vazamento de investigação da Polícia Federal. E aí, o mais incrível é isso, né? Esses órgãos que querem investigar alguém que simplesmente estava conversando com uma secretária, eles consideram que eu, conversando com uma secretária do ministro, estaria praticando exatamente o que os jornais estão praticando, né, ao divulgar material proveniente de crime. Né? Ou seja, não estou dizendo que o jornal cometeu crime ao divulgar o vazamento. Agora, como esse vazamento chegou até, essa informação chegou até o jornal, isso é crime. Então, eles atribuem a mim exatamente aquilo que eles fazem. Eu pergunto porque vai ser interessante, né? Se a Folha interpelada a respeito disso, se perguntarem à Folha quem é que vazou essas informações, ela vai defender o sigilo da fonte, né? Exato, e o que me assusta, Augusto, eu repito o que eu falei para o Zé Maria, não é uma questão agora de debate político-eleitoral ou debate político-ideológico. O que nós estamos diante aqui é de um problema de Estado. Nós não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido. Nós não podemos permitir que um tipo de jornalismo não possa existir. Nós não podemos permitir que um tipo de crítica não possa existir. Até agora eu só ouvi crítica estética. Ele fala palavrão, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu quero ver que alguém apresente, né, na justiça qual tipo de crime que o jornalista estaria cometendo. E aí vai acontecer o que aconteceu comigo no caso da procuradora, que manipulou um trecho de um vídeo meu dizendo que eu teria ameaçado o ministro Barroso e a juíza não aceitou. Vai acontecer como aconteceu com o Wubner Mendes da Folha, né, que não aceitou a queixa-crime contra calúnia, difamação, etc. Quando nós vamos para a justiça, nós temos uma opção que até agora não apareceu, nem para mim, nem para a minha empresa, Augusto, que é o Audi Alteram Partem, que é você poder ter a possibilidade de apresentar defesa. Ou seja, os jornais parece que esqueceram o artigo 11º do Tratado dos Direitos Humanos, onde diz que ninguém pode ser considerado culpado antes que esteja tramitado e julgado. Esqueceram isso, esqueceram o artigo 220 da Constituição Brasileira, onde nenhum órgão pode ser censurado, e aí nós temos a existência agora do primeiro veículo de comunicação que está proibido de usar as redes sociais para a sua existência. E a imprensa está calada, com raríssimas exceções, como aqui no Pingo nos Is. Ana Paula Henkel. Boa noite, Alan. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação à Interpol, né? Como você muito bem disse, existe aí um abismo entre pedir alguma coisa à Interpol e a Interpol acatar, né, esse pedido. A primeira pergunta é em relação a isso. Você acha que isso acaba tem um efeito apenas político? O Alexandre de Moraes queria essa exposição, mesmo sabendo que será muito difícil a Interpol aceitar esse pedido, né, sem pé nem cabeça? E a segunda pergunta é como estão as suas redes sociais, os seus veículos, porque até a semana passada, se eu não me engano, continuava tudo censurado e tudo bloqueado. Bem, rede social eu realmente só tenho uma, né, que está ativa, que é o meu Telegram. A única que eu tenho que eu posso utilizar até agora, que as redes sociais dão liberdade, é o Telegram, que é Alan dos Santos, tudo junto. O Terça Livre perdeu as suas redes sociais, não por decisão da Big Tech, mas por decisão que seriam decisões sigilosas, creio eu, que envolvendo essa manifestação de desejo do Alexandre de Moraes hoje. E os programas que antes estavam no Terça Livre foram cedidos pela empresa para a iniciativa Artigo 220, que é uma iniciativa americana, está sujeita às leis americanas, onde opinião não é crime. Vale lembrar. Então, quem quiser acompanhar o que antes era feito pelo canal Terça Livre, não pertence mais ali os direitos ao Terça Livre, e agora pertence à iniciativa Artigo 220. Ana, o que você falou exatamente precisa ser sublinhado aqui. Nós temos a manifestação de um desejo, né, do ministro Alexandre de Moraes,
e que precisa passar primeiro pelo Ministério da Justiça e depois a Interpol terá de decidir se ela aceita ou não. E visto casos recorrentes provenientes da Venezuela, China e Equador, a Interpol não aceitou, né, em casos recentes, que nós iremos expor no Boletim da Noite, lá no canal da iniciativa Artigo 220. Ou seja, até agora, o que nós temos não é a notícia de um pedido de prisão do Alexandre de Moraes e extradição por parte da Interpol. Até agora nós temos o Alexandre de Moraes pedindo, né, tanto ao Ministério da Justiça quanto à Interpol para que o desejo dele seja concluído. Existe um abismo até aí. Nós sabemos muito bem que ainda existem leis e ainda existem instituições que querem proteger os direitos humanos fundamentais, inclusive a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião. É o que me conforta, é o que me deixa tranquilo. E, acima de tudo, né, Ana, é aquela tranquilidade de você nunca ter tido uma gráfica no nome de um irmão que recebeu dinheiro do MEC, ou que recebeu dinheiro daquilo outro. Você não ter nenhum telefonema onde tenha diálogo cabuloso com o narcotraficante. É aquela tranquilidade de você saber que você pode criticar as Farc, que você pode criticar... o seu nome não vai estar no laptop do Raul Reis, né, como aconteceu com petistas no período da investigação da morte do Raul Reis, lá em 2008. Ou seja, a tranquilidade de um jornalista sério, honesto, não perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém na minha equipe é perfeito. Nós podemos incorrer em erros, nós podemos incorrer em imprecisões, qualquer coisa do tipo. Queremos nos profissionalizar cada vez mais, mas uma coisa é certa, Ana, nós iremos fazer o jornalismo como manda a nossa consciência, não a conta bancária. E qual você acha que deveria ser o posicionamento agora, Alan, do Ministério da Justiça? Já que você citou, o governo brasileiro, imagino, pelas posições já manifestadas publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, muito possivelmente não deve concordar com essa decisão ou com essa ordem do ministro Alexandre de Moraes. Qual posicionamento você esperaria nesse momento do Ministério da Justiça? A lei, nada mais. Eu não quero que a minha vontade seja estabelecida dentro de uma república. Eu quero que a lei seja aplicada. É só isso. É só apresentar provas, né, dentro de um processo e não dentro de uma investigação sigilosa, onde não há apresentação de ampla defesa. Eu quero que alguém vá lá na justiça, apresente as provas, use o Ministério Público para denunciar e aí use todo o ordenamento jurídico brasileiro que existe, está aí, ele não foi anulado, não estamos no estado de exceção, não no caso de oficialmente, né, o que parece, né, aparenta que nós estamos num estado de exceção, mas use-se a lei, não é o que eu quero, não é o que o jornalista da Folha quer, não é o que o jornalista do Estadão quer, não é o que o jornalista do G1 quer, não é o que um assessor do STF queira, não é o que Alexandre de Moraes queira, não é o que o Bolsonaro queira, não é o que ninguém queira. Nós queremos apenas a letra da lei. Se nós tivermos a letra da lei ainda valendo alguma coisa no país, nós iremos conseguir muitas coisas. Agora, o que não pode é esse jogo de vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero nada, eu quero só a letra da lei sendo obedecida e exercida. Fiuza. Pois é, Alan, se por acaso, né, vier a se consumar esse pedido de extradição, entra em cena também a participação do governo norte-americano. Isso se torna uma questão de Estado, né? E eu te pergunto porque o governo mudou de mãos, né, nessa virada de ano, e eu quero saber como é que está a sua relação no meio político aí nos Estados Unidos e se isso acontecer vai se transformar também um pouco numa batalha política. Eu quero saber se você vai se empenhar com algum tipo de articulação no meio político aí dos Estados Unidos. Olha, Fiuza, sendo bem sincero para você e todos que estão nos acompanhando nos Pingo nos Is, até agora eu estou sendo criticado por crime de opinião, dizendo que a empresa, que é uma network, né, que você usa para receber monetização, superchat e membership do YouTube, eles estão querendo chamar isso de crime. Então, dada a capacidade intelectual de quem está compondo, aspas, provas contra mim, eu não vou ficar dizendo o que eu vou fazer, porque senão eu vou acabar dando vias para eles. Se até agora eles estão denunciando por crime de opinião, usando monetização de WhatsApp, não sou eu que vou dizer aqui quais seriam as vias que eles poderiam fazer algum tipo de perseguição. Eles que descubram, eu não vou ficar falando para eles alguma coisa a priori. Zé. Eu nunca pensei, Alan, que eu iria de novo ouvir essa palavra e conversar com muito prazer, você é um exilado.
né? Esta é a realidade. Você não pode voltar ao Brasil porque será preso. E é a primeira vez nos tempos recentes que eu admito isso. Me caiu aqui um exilado. Assim como o Zé Trovão. Quer dizer, nós já temos 2 exilados. Quer dizer, sinais de presságios de maus tempos, né? Eu aprofundo mais a pergunta do Fiuza. Você vai pedir exílio? Vai pedir proteção aí? Olha, todos os passos jurídicos que eu vou dar a partir de hoje, eles ficarão... Eu não vou publicizar, Zé, você me desculpa, porque realmente, por exemplo, a matéria do G1 diz que eu estou numa condição. Os fatos mostram que eu estou em outra. Então, quanto mais erros eles cometem, mais eu posso provar que eles estão fazendo uma perseguição pura e simples, abjeta, inclusive. Então, assim, se eu ficar falando o que eu vou fazer a partir de hoje, eles podem ter uma aula grátis aí comigo. Quem quiser não vai ter aqui, não, desculpa. Porque eles não sabem, né? Até a perseguição que eles estão fazendo não é nem aos moldes da KGB, da época, né? Na época da KGB, que era um pouco mais inteligente. Hoje estão desprovidos de capacidade intelectual. Então, eu não vou dizer para eles quais serão os meus próximos passos para que eles depois tentem, né, melhorar um pouco essa acusação de crime de opinião em inquérito sigiloso que nem sequer passou pela justiça. Ana. Alan, estava vendo aqui que há poucos dias, né, o ditador Nicolás Maduro também, aí acho que a gente pode colocar agora no patamar com o Alexandre de Moraes. O Nicolás Maduro pediu que a Interpol prendesse o jornalista Roberto Diniz por incitamento ao ódio, por dizer opiniões que ele não gosta, né? E agora nós temos um ministro da Suprema Corte nesse rol aí também. Evo Morales também já teve aí muitos pedidos de prisão que a Interpol ignorou, pedidos de prisão para opositores, jornalistas, né? Críticos do regime, da ditadura. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, já há alguns veículos dizendo que você é procurado. Você pretende processar esses veículos? Sem dúvida. Todos. E não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Porque esse tipo de calúnia e difamação, sobretudo envolvendo essas questões de empresa, pessoas privadas, eles serão processados aqui também. Porque até agora ninguém apresentou nenhum documento. Foi como a jornalista Portinari, acho que é esse o nome dela, do Globo, que chegou a perguntar para mim uma época: o que você tem a dizer sobre a CPI? Eu falei assim: você tem um documento? Ela: não tenho. Então, como é que você está me perguntando alguma coisa sobre os documentos da CPI? Eu não posso comentar uma notícia. Se eu sou jornalista, eu comento documentos, eu comento fontes primárias. Um jornalista perguntar para o outro o que ele acha de uma outra notícia, isso é uma opinião, né? Eu quero fazer pronunciamento e reportagem sobre documentos oficiais. Nenhum jornal até agora tem documentos oficiais para corroborar tudo o que eles estão dizendo. E isso é perigoso porque, como é com alguém de direita, conservador, então vamos bater palminha, né? Vamos achar isso lindo e maravilhoso, ficar falando um monte de mentira. Aí depois, quando acontece, como aconteceu com o Rubner Mendes, a Folha de São Paulo ficou calada, acovardada, coisa que não aconteceu com a minha empresa, porque quando eu fui perseguido, a minha empresa saiu em minha defesa publicamente. Agora, o jornalista, colunista da Folha, ficou lá sozinho. Eu saí em defesa dele. A Folha de São Paulo, não. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Eles estão brincando para ver qual é o tirano, meu tirano favorito. Isso não ajuda ninguém, isso não ajuda o debate público, isso não confere liberdade a uma sociedade. É muito triste ver o jornalismo se comportando hoje como quem é que vai ganhar assessoria de imprensa de um dos poderes. Eu vou ganhar assessoria de imprensa aqui, então, do Legislativo. Então, agora eu vou conseguir todos os documentos vazados pelas CPIs, pelo Senado, pela Câmara. E o outro vai conseguir assessoria de imprensa do Poder Judiciário. Eu vou conseguir vazamento tanto da Polícia Federal, que nem deveria estar lá atuando junto com no inquérito inconstitucional, né? E fica assim, fica esse joguinho engraçadinho, tá todo mundo rindo, aí fica aquele debate na internet, né? Vai presa, o outro, cala a boca. Não existe seriedade, a capacidade intelectual dos próprios jornalistas. É por isso que vocês têm sucesso, é por isso que o Terça Livre, né, enquanto estava no ar, tinha sucesso, é por isso que em menos de uma semana a iniciativa Artigo 220 está tendo sucesso, porque a capacidade intelectual das pessoas que estão argumentando hoje é essa. Eles querem falar sobre opiniões, querem dizer que pessoas censuradas são autoritárias. É o quadrado redondo da bola do Kiko. Sabe? Meu Deus do céu, onde é que estão aqueles jornalistas que antes escreviam artigos maravilhosos
e que nos esclareciam de coisas sobre tudo no mundo. Será que só realmente o Alexandre Garcia, Augusto Nunes e os mais novos que estão surgindo aí dentro da direita? Não tem uma alma penada que usa a inteligência na esquerda? É triste ver isso. Muito bem, Alan, muito obrigado pela entrevista, pela conversa aqui. E ficamos em contato aí, vamos aguardar aí os desdobramentos. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pelo seu tempo, pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Obrigado, eu só tenho a agradecer, que Deus abençoe a todos e que nosso país, né, volte a obedecer às leis e não à vontade de um lado ou de outro.